Os detalhes da operação. Thais Arbex, nossa analista da CNN Brasil, que é uma audiência qualificada do Live CNN Brasil, nos enviou estes documentos agora que o ministro Alexandre de Moraes tirou o sigilo. Nós fizemos uma leitura, eu aqui e a Larissa. A Larissa está até lendo agora todos esses documentos. O que a gente pôde intuir em relação a eles? Vamos começar inicialmente. O que desconfia a Polícia Federal? Que houve um desvio de bens de alto valor patrimonial entregues por autoridades estrangeiras ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ou seja, que teria havido uma tentativa de ocultação desses bens com o fim de enriquecimento ilícito. Ou seja, ajudantes da presidência da República teriam pego estes presentes que seriam do patrimônio da presidência da República, ou seja, meu, seu, Elisa, da Larissa Rodrigues e de todos nós que estão assistindo agora, todos vocês que estão assistindo ao Live CNN Brasil, para uma possibilidade de enriquecimento ilícito. Diz que eles só tiveram acesso a essas suspeitas depois de uma operação de busca e apreensão em abril. Houve uma operação em celulares, computadores de Mauro Cid e acharam uma série de mensagens. E aí que aponta novamente, forte indício de desvio de bens de alto valor patrimonial entregues por autoridades estrangeiras ao presidente da República. E aí dá um detalhe. Na viagem do final do ano passado, quando Jair Bolsonaro não quis entregar a faixa de presidente da República a Luiz Inácio Lula da Silva, Mauro Cid, e isso está numa mensagem localizada no celular do ex-ajudante de ordens, ele disse que estaria levando consigo uma mala específica que deveria ter como destino a casa de seu pai, alvo da operação de hoje da Polícia Federal, na cidade de Miami, e teria levado esses objetos de valor, que depois teriam sido negociados para serem vendidos no recebimento de dinheiro vivo, em notas, não por aplicações bancárias. Então, essa é a linha principal de investigação da Polícia Federal, que estes presentes teriam sido levados para os Estados Unidos naquela viagem de final de ano, então, de Mauro Cid junto com Jair Bolsonaro, para que fossem revendidos nos Estados Unidos. Acho que a Larissa conseguiu ler mais alguns trechos e pode me salvar nesse momento. Vamos então com a Larissa. Para quem acabou de chegar aqui, nós estamos lendo um documento que foi disponibilizado agora há pouco. Thais Arbex conseguiu esse documento, já enviou aqui para a gente, para os nossos analistas, e que traz, não é, Larissa, aspectos que embasam essa investigação do dia de hoje, da Polícia Federal com mandados de busca e apreensão. Importante que a decisão tem 105 páginas, então vai desculpando quem está em casa, que a gente está aqui lendo ao vivo. Compreendemos tudo, vocês vão lendo e compartilhando. Tentando trazer as informações. Perfeito. Ainda estamos aqui atrás delas, mas o que dá para perceber até agora, destacando até o que o Uribe trouxe. Primeiro, que todo esse documento, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, vem falando o que se percebeu durante troca de mensagens de celular de várias pessoas que estariam envolvidas direta ou indiretamente. Algumas pessoas também não teriam um envolvimento direto com o que se investiga, mas sim que poderiam ter recebido mensagens de alguns dos investigados. Então tem, digamos, as provas do que embasou a decisão do ministro Alexandre de Moraes. As conversas que foram trocadas, então, em especial entre Mauro Cid, algumas pessoas do próprio trabalho ali de Bolsonaro, até cita uma auxiliar da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro para tentar ter acesso a essa mala onde estariam, nesse caso, nessa viagem ali para os Estados Unidos, alguns objetos. E aqui até agora eu encontrei um trecho muito importante que fala que no dia 4 de janeiro, Mauro Cid, conversando com seu pai, e pede para ele não esquecer de tirar fotos e ver se tem algum documento junto com as peças. Há, então, mais uma vez, nessa decisão, essas mensagens que foram trocadas pelo aplicativo, ao que tudo indica aqui, o WhatsApp. E o pai, então, do Coronel Cid diz que já havia tirado as fotos e que não havia documentos, mas que ele envia uma sequência de imagens de 2 objetos, uma árvore e um barco, todos dourados, dando a entender que são de ouro.
E eles aparecem, esses objetos, minha gente, é que nós não vamos expor o documento, porque tem algumas questões que são sigilosas, nomes de outras pessoas, enfim, para além dessas que nós estamos fazendo a cobertura. Isso que a Larissa está citando, desses objetos, esse documento que embasa a decisão mostra de fato. Tem foto de um objeto que seria uma árvore, né? O que vem aparecer ali um coqueiro. Também tem um outro objeto que que é um barco, enfim, são presentes. De ouro, né? E tudo de ouro, né, minha gente? E aí tem uma parte do documento, enquanto vocês estão falando, eu estou aqui tentando pescar também esses trechos. O documento tem print das conversas mostrando exatamente o que foi dito por outras pessoas em mensagens trocadas com Mauro Cid. E aí, aqui tem uma informação de uma pessoa que iria levar uma dessas peças para avaliação, ou seja, para falar quanto custaria, né, essa peça caso fosse comercializada. E a decisão diz o seguinte, assim, segue a autoridade policial afirmando que os endereços enviados por Mauro Cid ao seu pai possivelmente estão relacionados a duas lojas que, aparentemente, comercializam produtos com ouro ou outros metais preciosos. E lá embaixo, eles dizem, a Polícia Federal identificou a origem e propriedade dessas esculturas douradas, uma árvore e um barco, que foram recebidas por Mauro Cid, Mauro César Lorena Cid, que aí é o pai de Mauro Cid, a partir de pesquisas que foram realizadas, encontrando uma imagem em que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, recebeu uma árvore semelhante à das fotos. Essa árvore dourada que aparece aqui também nessas fotos. E que ele recebeu esses itens semelhantes às fotos que foram enviadas pelo pai ao filho, Mauro Cid. E ali eles continuam, né, Larissa e Uribe, explicando e mostram, inclusive, a publicação que foi feita com Jair Bolsonaro, de fato, segurando um presente idêntico a esse que eles estão citando aqui no documento. Então, rapidamente, só para localizar quem está nos assistindo. Então, a mala estava com presentes que seriam do patrimônio da presidência da República e foram levados aos Estados Unidos, onde estava o pai de Mauro Cid. E aí, o ex-ajudante de ordens pede ao pai para fazer fotografias, para fazer uma avaliação do preço desses presentes folhados a ouro. E é uma curiosidade que em uma das fotos, ao fazê-la, o pai de Mauro Cid acaba aparecendo no reflexo do vidro do presente. Então, que confirma que realmente ele estava fazendo as fotos e ele estava em posse desses objetos de valor e de luxo recebidos de presente da Arábia Saudita. E Larissa? É até interessante também, embaixo, após essa foto enviada com reflexo do pai do Coronel Cid, o próprio Mauro Cid, então, envia ao pai o nome de uma empresa, que eu não vou citar agora, o endereço dessa empresa na Flórida, e essa empresa ela é especializada na compra de diamantes, ou seja, vamos cotar todo esse material nessa empresa que fica na Flórida, onde o pai de Mauro Cid estava. Então, o senhor pode ir lá ver quanto daria todo esse montante. É isso que a polícia entende dessa troca de mensagens. Gente, jornalismo ao vivo é uma parada fantástica, que a gente vai tentando aqui driblar, né? O comunicar-se contigo, que está assistindo a gente, e ao mesmo tempo ler o documento, porque, tem mais um trecho, só para nortear a Larissa e o Uribe, eu estou na página, acho que é a 23, tá? Aí diz assim, a mensagem em questão, uma das mensagens que foram trocadas por Mauro Cid aborda 3 assuntos que estariam relacionados. O conteúdo do áudio revelou inicialmente que o general, pai de Mauro Cid, estaria com $25 mil, possivelmente pertencentes a Jair Bolsonaro. Na mensagem, Mauro Cid deixa evidenciado o receio de utilizar o sistema bancário formal. Aquilo que a gente falou mais cedo, né? Que é o lance de não usar o sistema bancário. E diz aqui, vou seguir lendo, deixa evidenciado o receio de utilizar o sistema bancário formal para repassar o dinheiro ao ex-presidente. E então sugere entregar os recursos, o dinheiro em espécie, por meio de seu pai. E diz, abre aspas, tem $25 mil com o meu pai. Eu estava vendo o que era melhor fazer com esse dinheiro, levar em cash. O meu pai estava querendo, inclusive, falar com o presidente. E aí ele poderia levar, entregaria em mãos, mas também pode depositar na conta. Eu acho que quanto menos movimentação em conta, melhor, né? A gente vai lendo e vai se surpreendendo aqui. Puxa vida, que
Que grave isso, hein, Uribe? Não, e aí vem a pulguinha atrás da orelha. Então, era uma apropriação indébita. Para que você quer vender estes bens e aí não quer que tenha rastro em contas bancárias? Tem um trecho interessante que Mauro Cid fala dessas duas peças, do coqueiro e do barco. Na mensagem ele diz, aquelas duas Qual peças... página, Uribe? Você sabe qual que é? Só para... É a página 23, a mesma, logo na sequência do que você então, disse, enquanto Elisa. você fala, a gente vai lendo outra página. Aquelas duas peças que eu trouxe do Brasil, aquele navio e aquela árvore, elas não são de ouro. Elas têm partes de ouro, mas não são todas de ouro. Então, eu não estou conseguindo vendê-las, porque elas não são de ouro. Tem um cara aqui que pediu para dar uma olhada mais detalhada para ver quanto pode ofertar. Eu preciso deixar a peça lá para ele poder dar o orçamento. Então, eu vou fazer isso, vou deixar a peça com ele hoje. Ou seja, o pai de Mauro Cid, ele estava atuando como uma espécie, segundo a investigação da Polícia Federal, os indícios obtidos, claro, a gente sempre dá espaço para o outro lado, mas que ele seria um revendedor de peças e presentes que seriam do patrimônio da Presidência da República e que foram incorporados pelo ex-ajudante de ordens, levados em uma mala aos Estados Unidos para obtê-lo, então, o valor dessas peças em cash. E aí vem a desconfiança, para não deixar registros bancários. É por isso que a principal linha de investigação da Polícia Federal é sobre lavagem de dinheiro, apropriação indébita desses bens e lavagem de dinheiro. Eu estou agora na página 27, eu não sei se vocês conseguiram chegar lá, ele tem um organograma do avião presidencial, que decolou no dia 30 de dezembro do ano passado. Aquele avião, lembram-se, né? Foi dia 30 ou dia 29, não tenho certeza, Jair Bolsonaro fez a última fala publicamente enquanto presidente da República. Nós expusemos ao vivo aqui no live. Na sequência, no mesmo dia ou no dia seguinte, aí eu tropeço aqui na exatidão, porque de fato não lembro, mas no dia 30 de dezembro de 2022, Bolsonaro pegou o avião, foi para os Estados Unidos, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. E aí eles mostram aqui, mais embaixo, deixa eu chegar na página 28, como se vê, as investigações apontam que as esculturas foram evadidas, levadas do Brasil para os Estados Unidos em uma mala transportada no avião presidencial, que é o que o Uribe estava citando agora, no dia 30 de dezembro, e que Mauro Cid, em unidade de desígnios com seu pai, Mauro César Lorena Cid, e com assessores do então presidente. Olha lá, chegam os nomes que nós estamos dando, que hoje fizeram parte da operação de busca e apreensão. Com os assessores do então presidente, o Crivellati, né, que a Larissa Rodrigues trouxe para a gente o nome, e também o assessor Marcelo Câmara, remeteu os bens para lojas especializadas, com o objetivo de avaliá-los e vendê-los para posterior incorporação do valor arrecadado ao patrimônio pessoal do então presidente Jair Messias Bolsonaro, o que não se concretizou, tão somente em razão do baixo valor patrimonial das esculturas. E eu até já imagino aqui que a defesa possa se posicionar, né, minha gente, dizendo, na verdade nada foi feito, não foi vendido de fato, mas você teve ali a tentativa de um crime, o que já configura um crime, né, Uribe? Importante lembrar isso. Justamente, uma tentativa, então, de se apropriar de uma Segundo a investigação, né? Segundo a investigação, de bens da Presidência da República para tentar vendê-los no exterior e obter esses recursos que seriam entregues, então, para Mauro Cid. Tem um outro dado que fala-se de um dos kits da Chopard, aqueles kits que nós falamos, das peças de joias, algumas joias em relógio, etc. Aquele kit que foi falado que estava na cozinha do Palácio da Alvorada e acabou sendo entregue para o Tribunal de Contas da União posteriormente e guardado na Caixa Econômica Federal. Diz que houve uma tentativa, inclusive, de colocar esse kit em leilão nos Estados Unidos para obter os recursos e depois houve uma desistência. É o chamado kit Ouro Rosé. E aí os dados apontam que realmente houve uma tentativa de venda que não foi bem sucedida. Então a linha principal da investigação é essa tentativa de Mauro Cid e de seu pai fazerem a venda desses objetos para obter dinheiro com eles, sendo que eram objetos da Presidência da República. Claro, a defesa já alegou que havia uma confusão, não havia uma regra que era muito clara a respeito de se eram presentes para Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro como pessoa física ou pessoa jurídica. E aí o Tribunal de Contas da União decidiu que não, eram do patrimônio público da União e, portanto, precisam estar em posse da Presidência da República.
Olha, cada página vai revelando aqui um destaque novo. Eu vou liberar o Uribe, porque o Uribe vai se preparar para a gente poder ter os dois lados daqui a pouco, tá bom, Gustavo Uribe? Enquanto isso, eu converso com a Larissa Rodrigues, porque, aliás, ou eu já encerro aqui e já chamo dois lados. É porque tem mais um trecho que eu encontrei, enquanto eu não recebo aqui a coordenada, lá para baixo, na página 33, Larissa, eu estou vendo aqui, no dia 13 de fevereiro deste ano, Mauro Cid volta a enviar mensagens de áudio para Marcelo Câmara. E diz o seguinte, Mauro Cid diz, já mandei voltar o produto. Mas aí ele pede para Marcelo Câmara ligar para a pessoa de nome X e diz... Mas liga para ele tinha me falado, ele garantiu que poderia, que o presidente poderia fazer o que quisesse, porque isso são itens personalíssimos. Esse é um trecho bem importante, né, Larissa? Porque no entendimento dele, nessa mensagem, os itens são personalíssimos, ou seja, eles não configurariam naquele pacotão de itens que pertencem, na verdade, a todos nós, né, que são personalíssimos. Então, de acordo com essa ideia, poderia fazer a comercialização do produto. E aí, essa pessoa, citada por Mauro Cid... Trata-se, aí eu não vou entrar aqui em detalhes para não expor, porque eu não sei até que ponto a gente pode, viu, Larissa, expor outros nomes. Mas ele diz, então, isso aqui é bem importante. Fulano tinha me falado, garantiu que poderia, que o presidente poderia fazer o que quisesse, porque esses são itens personalíssimos. Teria dito Mauro Cid, Larissa. E aí eles vão justificando, né, e tentando ali entender se fizeram de fato ou não um crime, mas percebem que é preciso voltar atrás. Aí diz, eu falei sobre isso e me falaram que tem esse entendimento, mas que o pessoal, aí no caso é o TCU. Aqui quando começam os questionamentos do TCU, porque essas joias não estavam registradas no acervo da Presidência da República, ou seja, que continuariam no acervo público do país depois da saída de Jair Bolsonaro. Então, eles dizem, tem que lançar na comissão, memória, entendeu? Ou seja, eles começam a ser questionados por não terem registrado esses estojos de joias nesse acervo público que continuaria no Palácio do Planalto, independente do presidente, e por isso voltam atrás dessa tratativa de venda, que é o que a gente trouxe antes de ter público esse documento, né? O Uribe trouxe mais cedo dessa venda das joias e depois voltaram atrás, compraram novamente para poder entregar ao TCU. Em seguida, após relatar a restrição para a venda do kit, Marcelo Câmara diz, o que já foi, mas esse aqui, se tiver ainda, a gente faz certinho para não dar problema, porque já sumiu um que foi com a dona Michele. Então, para não ter problema.